Catecismo da Doutrina Cristã. Dito de São Pio X. 1. Quem nos criou? Deus nos criou. 2. Quem é Deus? Deus é o Ser Perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. 3. O que significa perfeitíssimo? Perfeitíssimo significa que há em Deus toda a perfeição, sem defeito e sem limite, ou seja, que Ele é poder, sabedoria e bondade infinitos. 4. O que significa Criador? Criador significa que Deus fez todas as coisas do nada. 5. O que significa Senhor? Senhor significa que Deus é dono absoluto de todas as coisas. 6. Deus tem corpo como nós? Deus não tem corpo, mas é puríssimo Espírito. 7. Onde Deus está? Deus está no céu, na terra e em todo lugar, Ele é o imenso. 8. Deus sempre existiu? Deus sempre existiu e sempre existirá, e Ele é o eterno. 9. Deus sabe tudo? Deus sabe tudo, inclusive nossos pensamentos, e Ele é o onisciente. 10. Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo o que quer, Ele é o onipotente. 11. Deus pode fazer inclusive o mal? Deus não pode fazer o mal porque, sendo bondade infinita, não o pode querer, porém o tolera para deixar livres as criaturas, sabendo depois tirar o bem inclusive do mal. 12. Deus tem cuidado das coisas criadas? Deus tem cuidado e providência das coisas criadas, e as conserva e dirige todas ao fim próprio com sabedoria, bondade e justiça infinitas. 13. Para que fim Deus nos criou? Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida, e para fruí-lo depois na outra, no paraíso. 14. O que é o paraíso? O paraíso é a fruição eterna de Deus, nossa felicidade, e em Ele, de todo outro bem, sem nenhum mal. 15. Quem merece o paraíso? Merece o paraíso quem é bom, ou seja, quem ama e serve fielmente a Deus e morre em sua graça. 16. O que merecem os maus que não servem a Deus e morrem em pecado mortal? Os maus que não servem a Deus e morrem em pecado mortal merecem o inferno. 17. O que é o inferno? O inferno é o padecimento eterno da privação de Deus, nossa felicidade, e do fogo, com todo outro mal, sem nenhum bem. 18. Por que Deus premia os bons e castiga os maus? Deus premia os bons e castiga os maus porque Ele é a justiça infinita. 19. Existe um único Deus? Existe um único Deus, mas em três pessoas iguais e distintas, que são a Santíssima Trindade. 20. Como se chamam as três pessoas da Santíssima Trindade? As três pessoas da Santíssima Trindade chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. 21. Das três pessoas da Santíssima Trindade, alguma se encarnou e se fez homem? Das três pessoas da Santíssima Trindade, encarnou-se e fez-se homem a segunda, isto é, o Filho. 22. Como se chama o Filho de Deus feito homem? O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus Cristo. 23. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Filho de Deus feito homem. 24. Jesus Cristo é Deus e homem? Sim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 25. Por que o Filho de Deus fez-se homem? O Filho de Deus fez-se homem para salvar-nos, isto é, redimir-nos do pecado e readquirir-nos o paraíso. 26. O que Jesus Cristo fez para salvar-nos? Jesus Cristo para salvar-nos satisfez pelos nossos pecados padecendo, sacrificando-se a si mesmo sobre a cruz, e nos ensinou a viver em conformidade com Deus. 27. Para vivermos em conformidade com Deus, o que devemos fazer? Para vivermos em conformidade com Deus, devemos crer nas verdades reveladas por Ele e observar seus mandamentos, com o auxílio de sua graça, que se obtém mediante os sacramentos e a oração. 28. Quais são as verdades reveladas por Deus? As verdades reveladas por Deus são principalmente as compendiadas no credo ou símbolo dos apóstolos,
e se chamam verdades de fé porque devemos crer nelas com plena fé como ensinadas por Deus, que não se engana nem pode enganar. 29. O que é o credo ou símbolo dos apóstolos? O credo ou símbolo dos apóstolos é uma profissão dos principais mistérios e outras verdades reveladas por Deus, por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos, e ensinados pela Igreja. 30. O que é mistério? Mistério é uma verdade superior mas não contrário à razão que cremos porque Deus a revelou. 31. Quais são os principais mistérios da fé professados no credo? Os principais mistérios da fé professados no credo são dois: unidade e trindade de Deus, encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. 32. Professamos e expressamos também de outra maneira os dois principais mistérios da fé? Professamos e expressamos os dois principais mistérios da fé também com o sinal da cruz, que por isso é o sinal do cristão. 33. Como se faz o sinal da cruz? O sinal da cruz se faz levando a mão direita à testa, dizendo, em nome do Pai, depois ao peito, dizendo, e do Filho, em seguida ao ombro esquerdo e ao ombro direito, dizendo, e do Espírito Santo, e termina-se com a palavra Amém. 34. No sinal da cruz, como expressamos os dois principais mistérios da fé? No sinal da cruz, expressamos com as palavras a unidade e trindade de Deus, e com a figura da cruz, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. 35. É útil fazer o sinal da cruz? É utilíssimo fazer o sinal da cruz muitas vezes e devotamente, pois é ato externo de fé que reaviva em nós essa virtude, vence o respeito humano e as tentações, e obtém-nos a graça de Deus. 36. Quando é bom fazer o sinal da cruz? É sempre bom fazer o sinal da cruz, mas especialmente antes e depois de cada ato de religião, antes e depois das refeições e de dormir, e nos perigos da alma e do corpo. 37. O que significa unidade de Deus? Unidade de Deus significa que existe um único Deus. 38. O que significa Trindade de Deus? Trindade de Deus significa que em Deus existe três pessoas iguais e realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. 39. O que significa três pessoas realmente distintas? Três pessoas realmente distintas significa que em Deus uma pessoa não é a outra, apesar de todas três serem um único Deus. 40. Nós compreendemos como as três pessoas divinas, embora realmente distintas, são um único Deus. Nós não compreendemos nem podemos compreender como as três pessoas divinas, embora realmente distintas, são um único Deus, é um mistério. 41. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. 42. Qual é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. 43. Qual é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. 44. Por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa e dele procedem as outras duas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. 45. Por que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade porque é gerado pelo Pai e é, conjuntamente com o Pai, princípio do Espírito Santo. 46. Por que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade porque procede do Pai e do Filho. 47. Cada pessoa da Santíssima Trindade é Deus. Sim, cada pessoa da Santíssima Trindade é Deus. 48. Se cada pessoa divina é Deus, as três pessoas divinas são, portanto, três deuses. As três pessoas divinas não são três deuses, mas um único Deus, porque têm a mesma única natureza ou substância divina. 49. As três pessoas divinas são iguais, ou há uma maior, mais poderosa e mais sábia? Sendo um único Deus, as três pessoas divinas são iguais em tudo e têm igualmente em comum toda a perfeição e toda a operação, se bem que certas perfeições e as obras correspondentes atribuem-se mais a uma pessoa que a outra, como o poder e a criação, ao Pai.
50. O Pai ao menos existiu antes do Filho e do Espírito Santo? O Pai não existiu antes do Filho e do Espírito Santo porque as três pessoas divinas, tendo em comum a única natureza divina, que é eterna, são igualmente eternas. 51. Por que Deus é chamado Criador do céu e da terra? Deus é chamado Criador do céu e da terra, ou seja, do mundo, porque o fez do nada, e fazer do nada é criar. 52. O mundo todo e obra de Deus. O mundo todo é obra de Deus, e, na sua grandeza, beleza e ordem maravilhosas, mostra-nos o poder, a sabedoria e a bondade infinitos dele. 53. Deus criou somente o que é material no mundo? Deus não criou somente o que é material no mundo, mas também os puros espíritos, e cria a alma de cada homem. 54. Quem são os puros espíritos? Os puros espíritos são seres inteligentes sem corpo. 55. Como sabemos que existem puros espíritos criados? É pela fé que sabemos que existem puros espíritos criados. 56. Quais puros espíritos criados a fé nos fazer conhecer? A fé nos faz conhecer os puros espíritos bons, ou seja, os anjos, e os maus, ou seja, os demônios. 57. Quem são os anjos? Os anjos são os ministros invisíveis de Deus e também nossos guardiões, tendo Deus confiado cada homem a um deles. 58. Temos deveres para com os anjos? Para com os anjos temos o dever de veneração, e para com o anjo da guarda temos também o de ser gratos, de escutar-lhe as inspirações e de não ofender-lhe nunca a presença com o pecado. 59. Quem são os demônios? Os demônios são anjos rebelados contra Deus por soberba e precipitados no inferno que, por ódio a Deus, tentam o homem ao mal. 60. Quem é o homem? O homem é um ser racional, composto de alma e corpo. 61. O que é a alma? A alma é a parte espiritual do homem, pela qual ele vive, entende e é livre, e por isso capaz de conhecer, amar e cuidar servir a Deus. 62. A alma do homem morre com o corpo? A alma do homem não morre com o corpo, mas, sendo espiritual, vive eternamente. 63. Que cuidado devemos ter com a alma? Devemos ter o máximo cuidado com a alma porque ela é em nós a parte melhor e imortal, e só salvando a alma seremos eternamente felizes. 64. Como o homem é livre? O homem é livre, visto que pode fazer uma coisa e não fazê-la, ou fazer antes esta aquela outra, como bem sentimos em nós mesmos. 65. Se é livre, o homem pode também fazer o mal? O homem pode, ou seja, é capaz também de fazer o mal, porém não o deve fazer justamente porque é mal, deve-se usar a liberdade só para o bem. 66. Quem foram os primeiros homens? Os primeiros homens foram Adão e Eva, criados imediatamente por Deus, todos os outros descendem deles, que por isso são chamados os progenitores dos homens. 67. O homem foi criado fraco e miserável como agora somos? O homem não foi criado fraco nem miserável como agora somos, mas num feliz estado, com destino e dons superiores à natureza humana. 68. Que destino o homem recebeu de Deus? O homem recebeu de Deus o altíssimo destino de ver e fruir eternamente ele, bem infinito, e porque isso é de todo superior à capacidade da natureza, recebeu ao mesmo tempo, para alcançá-lo, um poder sobrenatural que se chama graça. 69. O que mais além da graça Deus havia dado ao homem? Além da graça, Deus havia dado ao homem a isenção das fraquezas e misérias da vida e da necessidade de morrer, contanto que não pecasse, como infelizmente fez Adão, cabeça da humanidade, provando do fruto proibido. 70. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um grave pecado de soberba e desobediência. 71. Quais danos causou o pecado de Adão? O pecado de Adão despojou a ele e a todos os homens da graça e de todo outro dom de sobrenatural, tornando-os sujeitos ao pecado, ao demônio, à morte, à ignorância, às más inclinações e a toda outra miséria, excluindo-os do paraíso. 72. Como se chama o pecado ao qual sujeitou Adão os homens com sua culpa?
O pecado ao qual sujeitou Adão os homens com sua culpa chama-se original porque, cometido no princípio da humanidade, se transmite com a natureza aos homens todos na sua origem. 73. Em que consiste o pecado original? O pecado original consiste na privação da graça original que por disposição de Deus deveríamos ter, mas não temos porque a cabeça da humanidade, com sua desobediência, dela privou-se a si e a nós todos, seus descendentes. 74. Como o pecado original é voluntário e, portanto, culpável para nós. O pecado original é voluntário e, portanto, culpável para nós só porque voluntariamente cometeu Adão como cabeça da humanidade e por isso Deus não o pune, mas simplesmente não premia com o paraíso que tenha só o pecado original. 75. Por causa do pecado original, o homem deveria permanecer excluído para sempre do paraíso? Por causa do pecado original, o homem deveria permanecer excluído para sempre do paraíso, se Deus para salvá-lo não houvesse prometido e mandado do céu seu próprio Filho, isto é, Jesus Cristo. 76. De que modo o Filho de Deus fez-se homem? O Filho de Deus fez-se homem, assumindo o corpo e alma assim como nós, no seio puríssimo de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. 77. Fazendo-se homem, o Filho de Deus deixou de ser Deus? Fazendo-se homem, o Filho de Deus não deixou de ser Deus, mas, permanecendo verdadeiro Deus, começou a ser também verdadeiro homem. 78. Em Jesus Cristo existem duas naturezas? Em Jesus Cristo existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. 79. Em Jesus Cristo, com as duas naturezas, existem também duas pessoas? Em Jesus Cristo, com as duas naturezas, não existem duas pessoas, mas uma única, a divina do Filho de Deus. 80. Como se soube que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Soube-se que Jesus Cristo é o Filho de Deus porque assim o proclamou Deus Pai no batismo e na transfiguração, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus as minhas complacências. São Mateus LI. 17. São Lucas 9. 35. E porque assim o próprio Jesus o declarou em sua vida terrena. 81. Jesus Cristo sempre existiu? Jesus Cristo sempre existiu como Deus, como homem começou a existir no momento da encarnação. 82. De quem nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu de Maria sempre virgem, que por isso se chama e é verdadeiramente Mãe de Deus. 83. São José não foi pai de Jesus Cristo? São José não foi verdadeiramente pai de Jesus Cristo, mas pai putativo, isto é, como esposo de Maria e guardião dele foi reputado seu pai sem sê-lo. 84. Onde nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu em Belém, em um estábulo, e foi posto em uma manjedoura. 85. Por que Jesus Cristo quis ser pobre? Jesus Cristo quis ser pobre para ensinar-nos a ser humildes e a não pôr a felicidade nas riquezas, nas honras e nos prazeres do mundo. 86. O que fez Jesus Cristo na sua vida terrena? Jesus Cristo, na sua vida terrena, ensinou-nos com o exemplo e a palavra a viver em conformidade com Deus e confirmou com milagres a sua doutrina, finalmente, para abolir o pecado, reconciliar-nos com Deus e reabrir-nos o paraíso, sacrificou-se sobre a cruz, único mediador entre Deus e os homens. 87. O que é milagre? Milagre é um fato sensível superior a todas as forças e leis da natureza e por isso só pode vir de Deus, Senhor da natureza. 88. Especialmente com quais milagres Jesus Cristo confirmou sua doutrina e demonstrou ser verdadeiro Deus? Jesus Cristo confirmou sua doutrina e demonstrou ser verdadeiro Deus especialmente restituindo num instante a vista aos cegos, a audição aos surdos, a palavra aos mudos, a saúde a toda a sorte de enfermos, a vida aos mortos, imperando como Senhor aos demônios e às forças da natureza e, sobretudo com sua ressurreição dos mortos. 89. Jesus Cristo morreu como Deus ou como homem? Jesus Cristo morreu como homem, pois como Deus não podia e nem padecer e nem morrer. 90. O que fez Jesus Cristo depois da morte? Jesus Cristo, depois da morte,
desceu com a alma ao limbo das almas dos justos mortos até então para conduzi-las em segurança ao paraíso, depois ressuscitou, retomando seu corpo que estava sepultado. 91. Quanto tempo o corpo de Jesus Cristo ficou sepultado? O corpo de Jesus Cristo ficou sepultado 3 dias não inteiros, da tarde de sexta-feira até a alvorada do dia que agora se chama Domingo de Páscoa. 92. O que fez Jesus Cristo depois da sua ressurreição? Jesus Cristo, após sua ressurreição, permaneceu na terra 40 dias, depois subiu ao céu, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 93. Por que, depois da sua ressurreição, Jesus Cristo permaneceu 40 dias na terra? Depois da ressurreição, Jesus Cristo permaneceu na terra 40 dias para mostrar que estava realmente ressuscitado, confirmar os discípulos na fé nele e instruí-los mais profundamente em sua doutrina. 94. Jesus Cristo está agora somente no céu? Jesus Cristo não está agora somente no céu, mas como Deus está em todo lugar e como Deus e homem está no céu e no Santíssimo Sacramento do altar. 95. Jesus Cristo jamais retornará visivelmente sobre esta terra? Jesus Cristo retornará visivelmente sobre esta terra no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos, ou seja, todos os homens, bons e maus. 96. Jesus Cristo esperará até o fim do mundo para nos julgar? Jesus Cristo não esperará até o fim do mundo para nos julgar, mas julgará cada um logo após a morte. 97. Existem 2 juízos? Existem 2 juízos, um particular, de cada alma, logo após a morte, outro universal, de todos os homens, no fim do mundo. 98. Pelo que Jesus Cristo nos julgará? Jesus Cristo nos julgará pelo bem e pelo mal obrados em vida, inclusive pensamento e omissões. 99. O que ocorre com a alma após o juízo particular? A alma, após o juízo particular, se estiver sem pecado nem pena a pagar, vai para o paraíso, se tiver qualquer pecado venial ou pena a pagar, vai para o purgatório até que haja satisfeito, se está em pecado mortal, qual rebelde inconversível a Deus, vai para o inferno. 100. Para onde vão as crianças mortas sem batismo? As crianças mortas sem batismo vão para o limbo, onde não existe prêmio sobrenatural nem pena, porque tendo o pecado original, e só ele, não merecem o paraíso, mas tampouco o inferno ou o purgatório. 101. O que é o purgatório? O purgatório é o padecimento temporário da privação de Deus e de outras penas que removem da alma todo o resto de pecado para torná-la digna de ver Deus. 102. Podemos socorrer e inclusive liberar as almas das penas do purgatório? Podemos socorrer e inclusive liberar as almas das penas do purgatório com os sufrágios, ou seja, com orações, indulgências, esmolas e outras boas obras, e sobretudo com a Santa Missa. 103. É certo que existem o paraíso e o inferno? É certo que existem o paraíso e o inferno, revelou Deus muitas vezes prometendo aos bons a vida eterna e sua própria alegria ou ameaçando os maus com a perdição e o fogo eterno. 104. Quanto durará o paraíso e o inferno? O paraíso e o inferno durarão eternamente. 105. O que é a Igreja? A Igreja é a sociedade dos verdadeiros cristãos, isto é, dos batizados que professam a fé e a doutrina de Jesus Cristo, participam de seus sacramentos e obedecem aos pastores estabelecidos por ele. 106. Por quem a Igreja foi fundada? A Igreja foi fundada por Jesus Cristo, que reuniu seus fiéis numa sociedade, sujeitou-a aos apóstolos com São Pedro à cabeça, e deu-lhe o sacrifício, os sacramentos e o Espírito Santo que a vivifica. 107. Qual é a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica Romana, pois só ela é una, santa, católica e apostólica como ele a quis. 108. Por que a Igreja é una? A Igreja é una porque todos os seus membros tiveram, têm e sempre terão a mesma fé, sacrifício, sacramentos e cabeça visível, o Romano Pontífice, sucessor de São Pedro, formando todos assim um só corpo místico de Jesus Cristo. 109. Por que a Igreja é santa? A Igreja é santa porque são santos Jesus Cristo, sua cabeça invisível,
e o Espírito que a vivifica, porque nela é santa doutrina, o sacrifício e os sacramentos, e todos são chamados a santificarem-se, é porque muitos realmente foram, são e serão santos. 110. Por que a Igreja é católica? A Igreja é católica, isto é, universal, porque é instituída e adequada para todos os homens espalhada por toda a terra. 111. Por que a Igreja é apostólica? A Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos e sua pregação é governada por seus sucessores, os pastores legítimos, que, sem interrupção e nem alteração, continuam a transmitir a doutrina e o poder. 112. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Papa ou Sumo Pontífice e os bispos unidos a ele. 113. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor de São Pedro na sé de Roma e no primado, ou seja, no apostolado e episcopado universal, portanto, a cabeça visível, vigário de Jesus Cristo, cabeça invisível, de toda a Igreja, que por isso se diz católica romana. 114. O que constituem o Papa e os bispos unidos a ele? O Papa e os bispos unidos a ele constituem a Igreja docente, chamada assim porque tem de Jesus Cristo a missão de ensinar a verdade e as leis divinas a todos os homens, que só dela recebem o pleno e seguro conhecimento que é necessário para viver cristamente. 115. A Igreja docente pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus? A Igreja docente não pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus, ela é infalível porque, como prometeu Jesus Cristo, o Espírito de verdade, São João 15. 26, a assiste continuamente. 116. O Papa sozinho pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus? O Papa sozinho não pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus, ou seja, é infalível como a Igreja quando, como pastor e mestre de todos cristãos, define doutrinas sobre a fé e os costumes. 117. Fora da Católica Romana, pode outra igreja ser a Igreja de Jesus Cristo ou ao menos parte dela? Fora da Católica Romana, nenhuma igreja pode ser a Igreja de Jesus Cristo ou parte dela porque não pode ter ao mesmo tempo as mesmas características singulares distintivas que ela e una, santa, católica e apostólica, como de fato não existem em nenhuma das outras igrejas que se dizem cristãs. 118. Por que Jesus Cristo instituiu a Igreja? Jesus Cristo instituiu a Igreja para que os homens encontrassem nela a guia segura e os meios de santidade e de salvação eterna. 119. Quais são os meios de santidade e de salvação eterna que se encontram na Igreja? Os meios de santidade e de salvação eterna que se encontram na Igreja são a verdadeira fé, o sacrifício e os sacramentos, e os mútuos auxílios espirituais, como a oração, o conselho, o exemplo. 120. Os meios de santidade e de salvação eterna são comuns a todos os homens? Os meios de santidade e de salvação eterna são comuns a todos os homens que pertencem à Igreja, isto é, aos fiéis, que nos escritos apostólicos são chamados santos, por isso sua união e participação naqueles meios é comunhão dos santos em coisas santas. 121. Por que os fiéis que se encontram na Igreja são chamados santos? Os fiéis que se encontram na Igreja são chamados santos porque são consagrados a Deus, justificados ou santificados pelos sacramentos e obrigados a viver santamente. 122. O que significa comunhão dos santos? Comunhão dos santos significa que todos os fiéis, formando um só corpo em Jesus Cristo, aproveitam-se de todo o bem que existe e se faz no próprio corpo, ou seja, na Igreja Universal, contanto que não estejam impedidos pelo afeto ao pecado. 123. Os bem-aventurados do paraíso e as almas do purgatório participam da comunhão dos santos? Os bem-aventurados do paraíso e as almas do purgatório também eles participam da comunhão dos santos porque estão unidos entre si conosco pela caridade, recebem uns as nossas orações e os outros os nossos sufrágios, e todos nós retribuem com a sua intercessão junto a Deus. 124. Quem está fora da comunhão dos santos? Está fora da comunhão dos santos quem está fora da Igreja, ou seja, os condenados, os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 125. Quem são os infiéis?
Os infiéis são os não batizados que não creem de nenhum modo no Salvador prometido, isto é, no Messias ou Cristo, como os idólatras ou os muçulmanos. 126. Quem são os judeus? Os judeus são os não batizados que professam a lei de Moisés e não creem que Jesus é o Messias ou Cristo prometido. 127. Quem são os hereges? Os hereges são os batizados que se obstinam em não crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada pela Igreja, por exemplo, os protestantes. 128. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são os batizados que renegam, com ato externo, a fé católica já professada. 129. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os batizados que recusam obstinadamente a sujeitar-se aos legítimos pastores e por isso são separados da Igreja, mesmo que não neguem nenhuma verdade de fé. 130. Quem são os excomungados? Os excomungados são os batizados excluídos, por culpas gravíssimas, da comunhão da Igreja, para que não pervertam os outros e sejam punidos e corrigidos com esse extremo remédio. 131. Existe grave prejuízo em estar fora da Igreja? Existe gravíssimo prejuízo em estar fora da Igreja porque fora dela não há nem os meios de salvação eterna nem a guia segura para esta, que é a única coisa verdadeiramente necessária para o homem. 132. Quem está fora da Igreja se salva. Quem está fora da Igreja por própria culpa e morre sem contrição perfeita não se salva, mas quem assim se encontre sem culpa própria e vive bem pode salvar-se com amor de caridade, que une a Deus, em espírito, também à Igreja, isto é, a alma dela. 133. O que significa remissão dos pecados? Remissão dos pecados significa que Jesus Cristo deu aos apóstolos e a seus sucessores o poder de remitir na Igreja todo pecado. 134. Como se remitem os pecados na Igreja? Remitem-se os pecados na Igreja principalmente com os sacramentos do batismo e da penitência, instituídos por Jesus Cristo para esse fim. 135. O que é o pecado? O pecado é uma ofensa feita a Deus desobedecendo a sua lei. 136. Existem quantas espécies de pecado? Existem duas espécies de pecado, o original e atual. 137. Qual é o pecado original? O pecado original é o pecado que a humanidade cometeu em Adão, sua cabeça, e que de Adão todo homem contrai por natural descendência. 138. Dentre os filhos de Adão nenhum jamais foi preservado do pecado original? Dentre os filhos de Adão foi preservada do pecado original só Maria Santíssima, que, porque eleita mãe de Deus, era cheia de graça, São Lucas 28 e, portanto, sem pecado desde o primeiro instante, por isso a Igreja a celebra como a Imaculada Conceição. 139. Como se apaga o pecado original? O pecado original se apaga com o santo batismo. 140. Qual é o pecado atual? O pecado atual é o que se comete voluntariamente por quem tem o uso da razão. 141. De quantos modos se comete o pecado atual? O pecado atual se comete de 4 modos, isto é, por pensamentos, palavras, obras e omissões. 142. Existem quantas espécies de pecado atual? Existem 2 espécies de pecado atual, mortal e venial. 143. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é uma desobediência à lei de Deus em coisa grave, feita com plena advertência e deliberado consentimento. 144. Por que o pecado grave se chama mortal? O pecado grave se chama mortal porque priva a alma da graça divina que é a sua vida, retira-lhe os méritos e a capacidade de adquirir outros novos, e torna-a digna de pena ou morte eterna no inferno. 145. É, pois, inútil que o pecador faça boas obras, se o pecado mortal torna o homem incapaz de merecer? Não é inútil que o pecador faça boas obras, ao invés, deve fazê-las seja para não tornar-se pior omitindo-as e caindo em novos pecados, seja para dispor-se com elas de alguma maneira à conversão e requisição da graça de Deus. 146. Como se readquire a graça de Deus perdida pelo pecado mortal? A graça de Deus, perdida pelo pecado mortal,
readquire-se com uma boa confissão sacramental ou com a contrição perfeita que livra dos pecados, embora permaneça a obrigação de confessá-los. 147. Juntamente com a graça, readquirem-se também os méritos perdidos pelo pecado mortal? Juntamente com a graça, por suma misericórdia de Deus, readquirem-se também os méritos perdidos pelo pecado mortal. 148. O que é o pecado venial? O pecado venial é desobediência à lei de Deus em coisa leve ou mesmo em coisa de si grave, mas em advertência ou consentimento plenos. 149. Por que o pecado não grave se chama venial? O pecado não grave se chama venial, isto é, perdoável, porque não retira a graça e pode-se obter o perdão com o arrependimento e as boas obras, mesmo sem a confissão sacramental. 150. O pecado venial é prejudicial à alma? O pecado venial é prejudicial à alma porque esfria no amor de Deus, dispõe-na ao pecado mortal e a torna digna de penas temporais nesta vida e na outra. 151. Os pecados são todos iguais? Os pecados não são iguais, e como alguns pecados veniais são menos leves que outros, assim também alguns pecados mortais são mais graves e funestos. 152. Quais são os mais graves e funestos dentre os pecados mortais? Os pecados contra o Espírito Santo e os que clamam vingança diante de Deus. 152a. Os 6 pecados contra o Espírito Santo. 1. Desespero da salvação. 2. Presunção de salvar-se sem mérito. 3. Impugnar a verdade conhecida. 4. Inveja das graças alheias. 5. Obstinação nos pecados. 6. Impenitência final. 152b. Os 4 pecados que clamam vingança diante de Deus. 1. Homicídio voluntário. 2. Pecado impuro contra a natureza. 3. Oprimir os pobres. 4. Defraudar o salário ao trabalhador. 153. Por que os pecados contra o Espírito Santo são dos mais graves e funestos? Os pecados contra o Espírito Santo são dos mais graves e funestos porque com eles o homem se opõe aos dons espirituais da verdade e da graça, e por isso, ainda que o possa, dificilmente se converte. 154. Por que os pecados que clamam vingança diante de Deus são os mais graves e funestos? Os pecados que clamam vingança diante de Deus são dos mais graves e funestos porque diretamente contrários ao bem da humanidade e odiosíssimos, tanto que provocam, mais que os outros, os castigos de Deus. 155. O que favorece particularmente a manter-nos longe do pecado? Favorece particularmente a manter-nos longe do pecado o pensamento de que Deus está em toda parte e vê o segredo dos corações, e a consideração dos novíssimos, ou seja, do que nos espera no fim desta vida e do mundo. 155a. Os 4 novíssimos. 1. Morte. 2. Juízo. 3. Inferno. 4. Paraíso. 156. O que nos espera no fim da vida? No fim da vida, esperam-nos as dores e a decomposição da morte e o juízo particular. 157. O que nos espera no fim do mundo? No fim do mundo, esperam-nos a ressurreição da carne e o juízo universal. 158. O que significa ressurreição da carne? Ressurreição da carne significa que o nosso corpo, por virtude de Deus, recompor-se-á e reunir-se-á à alma para participar, na vida eterna, do prêmio ou do castigo por ela merecido. 159. O que significa vida eterna? Vida eterna significa que tanto o prêmio como a pena durará eternamente e que a vista de Deus será a verdadeira vida e felicidade da alma, enquanto a privação dele será a máxima infelicidade como que uma morte eterna. 160. O que significa a palavra Amém? A palavra Amém significa em verdade, assim é e assim seja, e com ela confirmamos ser verdadeiro tudo o que confessamos no credo, e auguramo-nos a remissão dos pecados, a ressurreição para a glória e a vida eterna em Deus. 161. O que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus ou decálogo são as leis morais que Deus, no Velho Testamento, deu a Moisés sobre o Monte Sinai,
e Jesus Cristo aperfeiçoou no Novo. 162. O que nos impõe o Decálogo? O Decálogo nos impõe os mais estritos deveres naturais com relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo, assim como os outros deveres que dele provêm, os do próprio Estado, por exemplo. 163. Aqui se resume os nossos deveres com relação a Deus e com relação ao próximo. Os nossos deveres com relação a Deus e com relação ao próximo resumem-se à caridade, isto é, ao máximo e primeiro mandamento do amor de Deus e aquele semelhante do amor do próximo. Destes dois mandamentos, disse Jesus Cristo, dependem toda a lei e os profetas. São Mateus xxi, 40. 163a. Os dois mandamentos da caridade. 1. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 164. Porque o mandamento do amor de Deus é o máximo mandamento. O mandamento do amor de Deus é o máximo mandamento porque quem o observa amando a Deus com toda a alma, observa certamente todos os outros mandamentos. 165. Os mandamentos de Deus são possíveis de serem observados? Os mandamentos de Deus são possíveis de serem observados todos e sempre, inclusive nas mais fortes tentações, com a graça que Deus não nega nunca a quem o invoca de coração. 166. Somos obrigados a observar os mandamentos de Deus? Somos obrigados a observar os mandamentos de Deus porque são impostos por Ele, nosso Supremo Senhor, e ditados pela natureza e pela reta razão. 167. Quem viola os mandamentos de Deus peca gravemente. Quem deliberadamente viola mesmo que um só mandamento de Deus em matéria grave peca gravemente contra Deus e por isso merece o inferno. 168. O que se deve notar nos mandamentos? Nos mandamentos deve-se notar o que é ordenado e o que é proibido. 169. O que nos ordena o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outro Deus além de mim. O primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus além de mim, nos ordena ser religiosos, isto é, crer em Deus e amá-lo, adorá-lo, e servi-lo como o único verdadeiro Deus, Criador e Senhor de tudo. 170. O que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a impiedade, a superstição, a irreligiosidade, ademais a apostasia, a heresia, a dúvida voluntária e a ignorância culpável das verdades da fé. 171. O que é impiedade? Impiedade é a recusa a Deus de todo o culto. 172. O que é superstição? Superstição é o culto divino ou idolatria feito a quem não é Deus ou mesmo a Deus, mas de modo inconveniente. Por isso a idolatria ou o culto de falsas divindades e criaturas, o recurso ao demônio, aos espíritos e a todo meio suspeito para obter coisas humanamente impossíveis, o uso de ritos inconvenientes, vãos ou proibidos pela Igreja. 173. O que é irreligiosidade? Irreligiosidade é a irreverência para com Deus e as coisas divinas, como tentar a Deus, o sacrilégio ou profanação de pessoa ou coisas sagradas, a simonia ou compra e venda de coisas espirituais ou conexas com as espirituais. 174. Se o culto das criaturas é superstição, como não é superstição o culto católico dos anjos e dos santos? O culto católico dos anjos e dos santos não é superstição porque não é culto divino ou de adoração devida só a Deus, não os adoramos como Deus, mas os veneramos como amigos de Deus e pelos dons que dele possuem, e honramos, portanto, o próprio Deus que, nos anjos e nos santos, opera maravilhas. 175. Quem são os santos? Os santos são aqueles que, praticando heroicamente as virtudes segundo os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo, merecem especial glória no céu e também na terra, onde, pela autoridade da Igreja, são publicamente honrados e invocados. 176. Por que veneramos também o corpo dos santos? Veneramos também o corpo dos santos porque lhes serviu no exercício das virtudes heroicas, certamente foi templo do Espírito Santo e ressurgirá glorioso na vida eterna. 177. Por que veneramos inclusive as mínimas relíquias e as imagens dos santos? Veneramos inclusive as mínimas relíquias e as imagens dos santos por sua memória e honra,
referindo a eles toda a veneração, completamente diferente dos idólatras, que rendem às imagens ou ídolos um culto divino. 178. Deus, no Velho Testamento, não proibiu severamente as imagens? Deus, no Velho Testamento, proibiu severamente as imagens para adoração, de fato quase todas as imagens, como ocasião próxima de idolatria para os judeus, que viviam entre os idólatras e eram muito inclinados à superstição. 179. O que nos proíbe o segundo mandamento não usar o santo nome de Deus em vão? O segundo mandamento não usar o santo nome de Deus em vão nos proíbe desonrar o nome de Deus, nomeá-lo, portanto, sem respeito, blasfemar a Deus, a Santíssima Virgem, os santos e as coisas santas, fazer juramentos falsos, desnecessários ou de qualquer modo ilícitos. 180. O que é o juramento? O juramento é chamar a Deus em testemunho do que se afirma ou se promete, por isso que jura o mal e quem perjura ofende sumamente a Deus que é a santidade e a verdade. 181. A blasfêmia é grande pecado? A blasfêmia é grande pecado, pois injúria a Deus e seus santos e os escarnece, e muitas vezes é também horrível heresia. 182. O que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento nos ordena ter sempre reverência pelo nome santo de Deus, e cumprir os votos e as promessas juradas. 183. O que é o voto? O voto é a promessa feita a Deus de qualquer bem que lhe agrade, ao qual nos obrigamos por religião. 184. O que nos ordena o terceiro mandamento? Recorde-te de santificar as festas. O terceiro mandamento, recorde de santificar as festas, nos ordena honrar a Deus nos dias de festa com atos externos de culto, dentre os quais para os cristãos o essencial é a Santa Missa. 185. Por que devemos fazer atos externos de culto? Não basta adorar a Deus, que é Espírito, internamente no coração? Não basta adorar a Deus internamente no coração, mas devemos também render-lhe o culto externo mandado porque estamos sujeitos a Deus em todo o ser, alma e corpo, e devemos dar bom exemplo, e também porque de outra forma se perde o espírito religioso. 186. O que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento nos proíbe, nos dias de festa, as obras servis. 187. Quais obras dizem-se servis? Dizem-se obras servis os trabalhos manuais próprios dos artesãos e dos operários. 188. Estão todas proibidas, nos dias de festa, as obras servis? Nos dias de festa, estão proibidas todas as obras servis não necessárias à vida e ao serviço de Deus, e não justificadas pela piedade ou outro grave motivo. 189. Como convém ocupar os dias de festa? Convém ocupar os dias de festa a bem da alma, frequentando a pregação e o catecismo, e cumprindo qualquer obra boa e também descansando o corpo, longe de todo vício e dissipação. 190. O que nos ordena o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, nos ordena amar e respeitar os genitores, e obedecer-lhes, e a qualquer um que tenha poder sobre nós, isto é, os nossos superiores em autoridade. 191. O que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento nos proíbe ofender os genitores e os superiores em autoridade e desobedecer-lhes. 192. Por que devemos obedecer aos superiores em autoridade? Devemos obedecer aos superiores em autoridade porque não há poder que não venha de Deus. Aquele, pois, que resiste à autoridade, a resiste à ordenação de Deus. Rom 13, 1, 2. 193. O que nos proíbe o quinto mandamento? Não matar. O quinto mandamento, não matar, nos proíbe causar dano à vida, seja natural ou espiritual, do próximo e nossa. Proíbe-nos, portanto, o homicídio, o suicídio, o duelo, os ferimentos, os golpes, as injúrias, as imprecações e o escândalo. 194. Por que o suicídio é pecado? O suicídio é pecado, como o homicídio, porque só Deus é dono de nossa vida, como da de nosso próximo, e além do mais é pecado de desespero que, mais ainda, com a vida, tira a possibilidade de arrepender-se e salvar-se. 195. A Igreja estabeleceu penas contra o suicida? A Igreja estabeleceu a privação da sepultura eclesiástica contra o suicida responsável pelo ato concluído.
196. Por que o duelo é pecado? O duelo é pecado porque é sempre um atentado de homicídio e, também, quase de suicídio, feito por vingança privada, em desprezo das leis e da justiça pública, ademais porque com ele se confia estultamente a decisão do certo e do errado à força, à destreza e ao acaso. 197. A Igreja estabeleceu penas contra os duelistas? A Igreja estabeleceu a excomunhão contra os duelistas e contra qualquer um que voluntariamente assista ao duelo. 198. O que é escândalo? Escândalo é dar ao próximo, com qualquer ato mau, ocasião de pecar. 199. O escândalo é pecado grave? O escândalo é pecado gravíssimo, e Deus exigirá que se preste conta do mal que se faz cometer os outros com incitações perversas e mais exemplos. E ai daquele homem por quem vem o escândalo. São Mateus 18, 7. 200. O que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento nos ordena querer o bem a todos, inclusive aos inimigos, e de reparar o mal corporal e espiritual feito ao próximo. 201. O que nos proíbe o sexto mandamento? Não cometerás atos impuros. O sexto mandamento, não cometerás atos impuros, nos proíbe toda impureza e logo, as ações, as palavras, os olhares, os livros, as imagens, os espetáculos imorais. 202. O que nos ordena o sexto mandamento? O sexto mandamento nos ordena ser santos no corpo, tendo o máximo respeito com a pessoa própria e as dos outros, como obras de Deus e templos onde ele habita com a presença e com a graça. 203. O que nos proíbe o sétimo mandamento? Não roubar. O sétimo mandamento, não roubar, nos proíbe prejudicar o próximo nos seus bens, e logo, proíbe os furtos, as avarias, as usuras, e as fraudes nos contratos e nos serviços, e colaborar com esses prejuízos. 204. O que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento nos ordena restituir os bens dos outros, reparar os danos culpavelmente causados, pagar as dívidas e o justo salário aos operários. 205. Quem, podendo, não restitui ou repara obterá perdão? Quem, podendo, não restitui ou repara, não obterá perdão, mesmo se de palavra se declara arrependido. 206. O que nos proíbe o oitavo mandamento? Não dar falso testemunho. O oitavo mandamento, não dar falso testemunho, nos proíbe toda falsidade e dano injusto à fama alheia, e logo, além do falso testemunho, a calúnia, a mentira, a detração ou murmuração, a adulação, o juízo e a suspeita temerários. 207. O que nos ordena o oitavo mandamento? O oitavo mandamento nos ordena dizer no momento oportuno a verdade, e de bem interpretar, se possível, as ações do próximo. 208. Quem prejudicou o próximo no bom nome acusando-o falsamente ou difamando-o, está obrigado a quê? Quem prejudicou o próximo no bom nome acusando-o falsamente ou difamando-o deve reparar o quanto possa o dano causado. 209. O que proíbe o nono mandamento? Não desejar a mulher dos outros. O nono mandamento, não desejar a mulher dos outros, nos proíbe os pensamentos e os desejos maus. 210. O que nos ordena o nono mandamento? O nono mandamento nos ordena a perfeita pureza da alma e o máximo respeito, inclusive no íntimo do coração, com o santuário da família. 211. O que nos proíbe o décimo mandamento? Não desejar os bens dos outros. O décimo mandamento, não desejar os bens dos outros, nos proíbe a avidez desenfreada das riquezas, sem respeito pelos direitos e bem do próximo. 212. O que nos ordena o décimo mandamento? O décimo mandamento nos ordena ser justos e moderados no desejo de melhorar a própria condição, e sofrer com paciência as dificuldades econômicas e as outras misérias permitidas pelo Senhor para nosso merecimento, pois é por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14. 22. 213. O que são os preceitos gerais da Igreja? Os preceitos gerais da Igreja são leis com as quais ela, aplicando os mandamentos de Deus, prescreve aos fiéis alguns atos de religião e determinadas abstinências. 214. Como a Igreja tem autoridade para fazer leis e preceitos?
A Igreja tem autoridade de fazer leis e preceitos porque a recebeu na pessoa dos apóstolos de Jesus Cristo, o homem-Deus, e por isso quem desobedece à Igreja, desobedece ao próprio Deus. 215. Na Igreja, quem pode fazer leis e preceitos? Na Igreja, podem fazer leis e preceitos o Papa e os bispos, como sucessores dos apóstolos, aos quais Jesus Cristo disse: o que vos ouve, a mim ouve, e o que vos despreza, a mim despreza. São Lucas x16. 216. O que nos ordena o primeiro preceito: ouvir missa no domingo e nas outras festas de preceito? O primeiro preceito: ouvir missa no domingo e nas outras festas de preceito nos ordena assistir devotamente em tais dias à Santa Missa. 217. Quem não ouve a missa nos dias comete pecado grave. Quem, sem verdadeiro impedimento, não ouve a missa nos dias de preceito, e quem não dá meios a seus dependentes de ouvi-la, comete pecado grave e não cumpre o mandamento divino de santificar as festas. 218. O que nos proíbe o segundo preceito com as palavras: não comer carne às sextas-feiras e nos outros dias proibidos? O segundo preceito com as palavras: não comer carne às sextas-feiras e nos dias proibidos nos proíbe comer carne às sextas-feiras, dia da paixão e morte de Jesus Cristo e em alguns dias de jejum. 218a. Os 5 preceitos gerais da Igreja. 1. Ouvir missa inteira no domingo e nas outras festas de preceito. 2. Abster-se de carne às sextas-feiras e nos outros dias proibidos, e jejuar nos dias de prescritos. 3. Confessar ao menos uma vez por ano, e comungar pelo menos na Páscoa. 4. Sustentar as necessidades da Igreja contribuindo segundo as leis ou os costumes. 5. Não celebrar solenemente as núpcias nos tempos proibidos. Segundo o terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. 1. Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. 2. Confessar-se uma vez cada ano. 3. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. 4. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. 5. Pagar dízimos segundo o costume. 219. O que ordena o segundo preceito com as palavras: jejuar nos dias prescritos? O segundo preceito com as palavras: jejuar nos dias prescritos ordena observar o jejum eclesiástico na Quaresma, em alguns dias do Advento, nas 4 têmporas e em algumas vigílias. 220. A que obriga o jejum eclesiástico? O jejum eclesiástico obriga a abstinência de determinados alimentos, e de outras refeições além do almoço, é permitida uma segunda refeição ligeira. 221. Quem está obrigado ao jejum eclesiástico? Ao jejum eclesiástico estão obrigados todos os fiéis dos 21 anos completos aos 60, se não se está escusado por enfermidade, trabalhos pesados ou por outra justa razão. 222. Por que a Igreja nos impõe abstinências e jejuns? A Igreja nos impõe, em conformidade com o exemplo e a doutrina de Jesus Cristo, abstinências e jejuns para a penitência dos pecados, para a mortificação da gula e das paixões e por outras necessidades particulares. 223. O que nos ordena o terceiro preceito: confessar pelo menos uma vez por ano, e comungar pelo menos na Páscoa. O terceiro preceito: confessar pelo menos uma vez por ano, e comungar pelo menos na Páscoa nos ordena aproximarmos-nos à penitência ao menos uma vez por ano, e à Eucaristia ao menos no tempo de Páscoa. 224. Por que a Igreja, impondo confessar e comungar uma vez por ano, acrescenta as palavras ao menos? A Igreja, impondo confessar e comungar uma vez por ano, acrescenta as palavras ao menos para recordar-nos a utilidade, aliás, a necessidade de receber frequentemente, como é de seu desejo, esses sacramentos. 225. O que nos ordena o quarto preceito: sustentar as necessidades da Igreja contribuindo segundo as leis ou os costumes. O quarto preceito: sustentar as necessidades da Igreja contribuindo segundo as leis ou os costumes nos ordena fazer as ofertas estabelecidas pela autoridade ou pelo uso, para o conveniente exercício do culto e para o honesto sustento dos ministros de Deus. 226. O que nos proíbe o quinto preceito: não celebrar solenemente as núpcias nos tempos proibidos?
O quinto preceito, não celebrar solenemente as núpcias nos tempos proibidos, proíbe a missa com a bênção especial dos esposos desde o primeiro domingo do Advento até o Santo Natal e desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa. 227. O que é a virtude? A virtude é uma constante disposição da alma para fazer o bem. 228. Quantas espécies de virtude existem? Existem duas espécies de virtude, as virtudes naturais, que adquirimos repetindo atos bons, como aquelas que se dizem morais, e as virtudes sobrenaturais que não podemos adquirir nem mesmo exercitar só com nossas forças, mas nos vêm dadas por Deus, e são as virtudes próprias do cristão. 229. Quais são as virtudes próprias do cristão? As virtudes próprias do cristão são as virtudes sobrenaturais, especialmente a fé, a esperança e a caridade, que se chamam teologais ou divinas, pois têm o próprio Deus por objeto e por motivo. 230. Como recebemos e exercitamos as virtudes sobrenaturais? Recebemos e exercitamos as virtudes sobrenaturais junto à graça santificante, por meio dos sacramentos ou pelo amor de caridade, e as exercitamos com as graças atuais dos bons pensamentos e das inspirações com as quais Deus nos move e nos ajuda em todo ato bom. 231. Dentre as virtudes sobrenaturais, qual é a mais excelente? Dentre as virtudes sobrenaturais, a mais excelente é a caridade, pois é inseparável da graça santificante, nos une intimamente a Deus e ao próximo, nos move à perfeita observância da lei e a toda boa obra, e não cessará nunca, e nela está a perfeição cristã. 232. O que é a fé? A fé é a virtude sobrenatural pela qual cremos, sob a autoridade de Deus, o que Ele revelou e nos propõe a crer por meio da Igreja. 233. Onde se conserva o que Deus revelou e nos propõe a crer por meio da Igreja? O que Deus revelou e nos propõe a crer por meio da Igreja se conserva na Sagrada Escritura e na tradição. 234. O que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos por inspiração de Deus no Velho e no Novo Testamento, e recebida pela Igreja como obra do próprio Deus. 235. O que é a tradição? A tradição é o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos, feito a viva voz, e da Igreja transmitido até nós sem alteração. 236. Quem pode, com autoridade, fazer-nos conhecer inteiramente no verdadeiro sentido as verdades contidas na Escritura e na tradição? Só a Igreja pode, com autoridade, fazer-nos conhecer inteiramente no verdadeiro sentido as verdades contidas na Escritura e na tradição, pois só ela Deus confiou o depósito da fé e mandou o Espírito Santo que continuamente a assiste, a fim de que não erre. 237. Basta crer em geral nas verdades reveladas por Deus? Não basta crer em geral nas verdades reveladas por Deus, mas algumas, isto é, a existência de Deus remunerador e os dois mistérios principais, devem-se crer também com expresso ato de fé. 237a. Os dois principais mistérios da fé. 1. Unidade e trindade de Deus. 2. Encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. 238. O que é a esperança? A esperança é a virtude sobrenatural pela qual confiamos em Deus e dele esperamos a vida e as graças necessárias para merecê-la aqui embaixo com as boas obras. 239. Por qual motivo esperamos de Deus a vida eterna e as graças necessárias para merecê-la? Esperamos de Deus a vida eterna e as graças necessárias para merecê-la porque Ele, infinitamente bom e fiel, nola prometeu pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso quem desconfia ou desespera ofende sumamente. 240. O que é a caridade? A caridade é a virtude sobrenatural pela qual amamos Deus por si mesmo sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos por amor a Deus. 241. Por que devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus por si mesmo, como sumo bem, fonte de todo nosso bem, e por isso devemos amá-lo sobre todas as coisas. São Marcos 12. 30. 242. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor a Deus que nolo ordena, e porque todo homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como nós, e é nosso irmão.
243 Somos obrigados a amar inclusive os nossos inimigos? Somos obrigados a amar inclusive os nossos inimigos, perdoando as ofensas, porque são eles também nosso próximo, e porque Jesus Cristo nolo ordenou expressamente. 244 Quando devemos fazer atos de fé, esperança e caridade? Devemos fazer atos de fé, esperança e caridade muitas vezes na vida e, em particular, quando tivermos tentações a vencer ou importantes deveres cristãos a cumprir, e nos perigos de morte. 245 É bom fazer muitas vezes atos de fé, esperança e caridade? É bom fazer muitas vezes atos de fé, esperança e caridade, para conservar, aumentar e refortalecer virtudes tão necessárias, que são como partes vitais do homem espiritual. 246 Como devemos fazer atos de fé, esperança e caridade? Devemos fazer atos de fé, esperança e caridade com o coração, a boca e as obras, dando prova em nossa conduta. 247 Como se dá prova da fé? Dá-se prova da fé confessando-a e defendendo-a, quando necessário, sem temor e sem respeito humano, e vivendo segundo as suas máximas, e a fé sem obras é morta. São Tiago 2. 26. 248 Como se dá prova da esperança? Dá-se prova da esperança não se perturbando pelas misérias e contrariedades da vida, e nem mesmo pelas perseguições, mas vivendo resignados, seguros das promessas de Deus. 249 Como se dá prova da caridade? Dá-se prova da caridade observando os mandamentos e exercitando as obras de misericórdia, e se Deus chama, seguindo os conselhos evangélicos. 249 As 7 obras de misericórdia corporal. 1. Dar de comer aos que têm fome. 2. Dar de beber aos que têm sede. 3. Vestir os desnudos. 4. Dar abrigo aos peregrinos. 5. Visitar os enfermos. 6. Visitar os encarcerados. 7. Enterrar os mortos. 249b As 7 obras de misericórdia espiritual. 1. Aconselhar os perplexos. 2. Ensinar os ignorantes. 3. Admoestar os pecadores. 4. Consolar os aflitos. 5. Perdoar as ofensas. 6. Suportar pacientemente as fraquezas do próximo. 7. Rogar a Deus pelos vivos e os mortos. 250 O que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são exortações que Jesus Cristo fez no Evangelho a uma vida mais perfeita, mediante a prática de virtudes não ordenadas. 251 Quais são os principais conselhos evangélicos? Os principais conselhos evangélicos são a pobreza voluntária, a castidade perpétua e a obediência perfeita. 252 O que é a virtude moral? A virtude moral é o hábito de fazer o bem, adquirido repetindo atos bons. 253 Quais são as principais virtudes morais? As principais virtudes morais são a religião que nos faz render a Deus o culto devido, e as 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, que nos faz honestos no viver. 254 Por que as virtudes cardeais são assim chamadas? As virtudes cardeais são assim chamadas porque são a base, isto é, o sustento das outras virtudes morais. 255 O que é a prudência? A prudência é a virtude que dirige os atos ao devido fim, e faz discernir e usar os meios bons. 256 O que é a justiça? A justiça é a virtude que faz dar a cada um o que lhe é devido. 257 O que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que faz afrontar sem temeridade e sem timidez qualquer dificuldade ou perigo, e inclusive a morte, pelo serviço de Deus e pelo bem do próximo. 258 O que é a temperança? A temperança é a virtude que refreia as paixões e os desejos, especialmente os sensuais, e modera o uso dos bens sensíveis. 259 O que são as paixões?
As paixões são comoções ou movimentos violentos da alma que, se não moderados pela razão, arrastam ao vício e, muitas vezes, inclusive ao crime. 260. O que é o vício? O vício é o hábito de fazer o mal, adquirido repetindo atos maus. 261. Quais são os vícios principais? Os vícios principais são os 7 vícios, ou pecados, capitais, chamados assim porque são a cabeça e a origem dos outros vícios e pecados. 261. Os 7 vícios, ou pecados, capitais. 1. Soberba. 2. Avareza. 3. Luxúria. 4. Ira. 5. Gula. 6. Inveja. 7. Preguiça. 262. Quais são as virtudes opostas aos vícios capitais? As virtudes opostas aos vícios capitais são a humildade, a liberalidade, a castidade, a paciência, a sobriedade, a fraternidade e a diligência no serviço de Deus. 263. Jesus Cristo recomendou em particular alguma virtude moral? Jesus Cristo recomendou em particular algumas virtudes morais, chamando, nas 8 bem-aventuranças evangélicas, bem-aventurado quem as praticar. 264. Diga as bem-aventuranças evangélicas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. São Mateus v3, 10. 265. Porque Jesus Cristo, nas bem-aventuranças evangélicas, chamou bem-aventuranças, contrariamente à opinião do mundo, as pessoas humildes e atribuladas. Jesus Cristo, nas bem-aventuranças evangélicas, chamou bem-aventuranças, contrariamente à opinião do mundo, as pessoas humildes e atribuladas porque terão um prêmio especial de Deus, e nos ensinou como imitá-lo, sem nos preocupar com as falácias máximas do mundo. 266. Podem ser verdadeiramente felizes os que seguem as máximas do mundo? Os que seguem as máximas do mundo não podem ser verdadeiramente felizes, pois não procuram a Deus, seu Senhor e sua verdadeira felicidade, assim não têm paz de consciência e caminham para a perdição. 267. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais eficazes das graças, instituídos por Jesus Cristo para nos santificar. 268. Por que os sacramentos são sinais eficazes da graça? Os sacramentos são sinais da graça porque com a parte sensível que possuem significam ou indicam a graça invisível que conferem, e são sinais eficazes delas porque significando a graça realmente a conferem. 269. Quais graças conferem os sacramentos? Os sacramentos conferem a graça santificante e a graça sacramental. 270. O que é a graça santificante? A graça santificante é aquele dom sobrenatural, inerente à nossa alma e por isso habitual, que nos torna santos, isto é, justos, amigos e filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do paraíso. 271. O que é a graça sacramental? A graça sacramental é o direito às graças especiais necessárias para conseguir o fim próprio de cada sacramento. 272. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Jesus Cristo, o homem-Deus, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça, que Ele mesmo nos mereceu com sua paixão e morte. 273. Como nos santificam os sacramentos? Os sacramentos nos santificam ou dando-nos a primeira graça santificante que cancela o pecado ou aumentando em nós a graça que já possuímos. 274. Quais sacramentos nos dão a primeira graça? Dão-nos a primeira graça o batismo e a penitência, que se chamam sacramentos dos mortos,
pois dão a vida da graça às almas mortas pelo pecado. 275. Quais sacramentos aumentam em nós a graça? Aumenta em nós a graça a crisma, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, que se chamam sacramentos dos vivos, pois quem os recebe deve já viver espiritualmente pela graça de Deus. 276. Quem recebe um sacramento dos vivos sabendo não estar na graça de Deus comete pecado. Quem recebe um sacramento dos vivos sabendo não estar na graça de Deus comete pecado gravíssimo de sacrilégio, pois recebe indignamente uma coisa sagrada. 277. O que devemos fazer para conservar a graça dos sacramentos? Para conservar a graça dos sacramentos devemos corresponder com a ação própria, fazendo o bem e fugindo do mal. 278. Quais são os sacramentos mais necessários para salvar-se? Os sacramentos mais necessários para salvar-se são os sacramentos dos mortos, isto é, o batismo e a penitência, pois dá a primeira graça ou a vida espiritual. 279. O batismo e a penitência são igualmente necessários? O batismo e a penitência não são igualmente necessários, pois o batismo é necessário a todos, nascendo todos com o pecado original. A penitência, ao invés, é necessária àqueles que, depois do batismo, perderam a graça pecando mortalmente. 280. Se o batismo é necessário a todos, ninguém pode salvar-se sem batismo? Sem batismo ninguém pode salvar-se quando, porém não se pode receber o batismo de água, basta o batismo de sangue, isto é, o martírio sofrido por Jesus Cristo, ou o batismo de desejo, que é o amor de caridade, desejoso dos meios de salvação instituídos por Deus. 281. Quantas vezes podem se receber os sacramentos? Alguns sacramentos podem se receber muitas vezes, outros, uma só vez. 282. Quais sacramentos recebem-se uma só vez? Recebem-se uma só vez o batismo, a crisma e a ordem. 283. Por que o batismo, a crisma e a ordem recebem-se uma só vez? O batismo, a crisma e a ordem recebem-se uma só vez porque imprimem na alma um caráter permanente, operando uma consagração perpétua do homem a Jesus Cristo, a qual o distingue de quem não a possui. 284. O que é o caráter? O caráter é um sinal distintivo espiritual que não se apaga nunca. 285. Qual caráter imprimem na alma o batismo, a crisma e a ordem? O batismo imprime na alma o caráter de cristão, a crisma o de soldado de Jesus Cristo, a ordem o de seu ministro. 286. Quantas coisas requerem-se para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento requerem-se 3 coisas: a matéria, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a Igreja. 287. O que é a matéria do sacramento? Matéria do sacramento é o elemento sensível que se requer para fazê-lo, como a água no batismo. 288. O que é a forma do sacramento? Forma do sacramento são as palavras que o ministro deve proferir no ato mesmo de aplicar a matéria. 289. Quem é o ministro do sacramento? Ministro do sacramento é a pessoa capaz que o faz ou confere, em nome e por autoridade de Jesus Cristo. 290. O que é o batismo? O batismo é o sacramento que nos faz cristãos, isto é, seguidores de Jesus Cristo, filhos de Deus e membros da Igreja. 291. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural. 292. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 293. Quem é o ministro do batismo? O ministro do batismo é ordinariamente o sacerdote, mas, em caso de necessidade, pode ser qualquer pessoa, inclusive um herege ou um infiel, que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. 294. Como se dá o batismo? O batismo se dá vertendo a água sobre a cabeça do batizando e dizendo ao mesmo tempo as palavras da forma. 295. Quais efeitos produz o batismo? O batismo confere a primeira graça santificante às virtudes sobrenaturais, removendo o pecado original e os atuais,
se houver, com todo o débito de pena por eles devido, imprime o caráter de cristão e torna capaz de receber os outros sacramentos. 296. O batismo transforma o homem? O batismo transforma o homem no espírito e o faz como renascer tornando um homem novo, por isso então se lhe dá um nome conveniente, o de um santo que lhe seja exemplo e protetor na vida de cristão. 297. Quem recebe o batismo a que se obriga? Quem recebe o batismo, transformando-se em cristão, se obriga a professar a fé e a observar a lei de Jesus Cristo, e por isso renuncia a quanto se lhes opõe. 298. A que se renuncia ao receber o batismo? Ao receber o batismo se renuncia ao demônio, às suas obras e às suas pompas. 299. O que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio se entende os pecados, as vaidades do mundo e as suas máximas perversas, contrárias ao Evangelho. 300. Como as crianças, no batismo, renunciam ao demônio. As crianças, no batismo, renunciam ao demônio por meio dos padrinhos. 301. Quem são os padrinhos no batismo? Os padrinhos no batismo são os que apresentam à igreja o batizado, respondendo em seu nome se é criança, assumindo, quais pais espirituais, o cuidado da sua educação cristã, se lhe faltarem os pais, e por isso devem ser bons cristãos. 302. Somos obrigados a manter as promessas e as renúncias feitas pelos padrinhos em nosso nome no batismo? Somos obrigados a manter as promessas e as renúncias feitas pelos padrinhos em nosso nome no batismo porque elas nos impõem só que Deus impõe a todos, e que devemos nós mesmos prometer para salvar-nos. 303. Os pais ou quem lhes toma o lugar, quando devem mandar a criança ao batismo? Os pais ou quem lhes toma o lugar devem mandar a criança ao batismo com não mais que 8 ou 10 dias de nascido. Convém, antes, assegurar-lhes rapidamente a graça e a felicidade eterna, podendo ela muito facilmente morrer. 304. O que é a crisma ou confirmação? A crisma ou confirmação é o sacramento que nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo, e nos imprime este caráter. 305. Qual é a matéria da crisma? A matéria da crisma é o santo crisma, isto é, óleo misturado ao bálsamo, consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. 306. Qual é a forma da crisma? A forma da crisma são as palavras eu te assinalo com o sinal da cruz. E te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 307. Quem é o ministro da crisma? O ministro da crisma é o bispo e, extraordinariamente, o sacerdote que tenha recebido do Papa tal faculdade. 308. Como o bispo administra a crisma? O bispo estende as mãos sobre os crismandos, invoca o Espírito Santo, depois, com o sagrado crisma, unge em forma de cruz a testa de cada um, pronunciando as palavras da forma, em seguida lhes dá um ligeiro tapa dizendo, e a paz esteja contigo, e ao fim abençoa solenemente todos os cristãos. 309. De que modo a crisma nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo? A crisma nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo dando-nos abundância do Espírito Santo, isto é, da sua graça e de seus dons, os quais nos confirmam ou refortalecem na fé e nas outras virtudes contra os inimigos espirituais. 310. Com que idade é bom receber a crisma? É bom receber a crisma com aproximadamente a idade de 7 anos, pois é quando costumam começar as tentações, e se pode conhecer suficientemente a santidade e a graça deste sacramento. 311. Quais disposições deve ter quem recebe a crisma? Quem recebe a crisma deve estar na graça de Deus, e se tem uso da razão, deve conhecer os mistérios principais da fé, e aproximar-se do sacramento com devoção, profundamente compenetrado do que o rito significa. 312. O que significa o sagrado crisma? O sagrado crisma, com o óleo que se expande da força, significa a graça abundante da confirmação, e com o bálsamo que é cheiroso e preserva da corrupção, significa o bom odor das virtudes que os crismados deverá possuir, fugindo da corrupção dos vícios. 313. O que significa a unção que se faz sobre a testa em forma de cruz?
A unção que se faz sobre a testa em forma de cruz significa que o crismado, valente soldado de Jesus Cristo, deverá manter a cabeça erguida sem envergonhar-se da cruz e sem ter medo dos inimigos da fé. 314. O que significa o leve tapa que o bispo dá no crismando? O leve tapa que o bispo dá no crismando significa que este deve estar disposto a sofrer pela fé toda afronta e toda pena. 315. Existem padrinhos na crisma? Na crisma existem para os homens os padrinhos, e para as mulheres, as madrinhas, que devem ser bons cristãos para edificar e assistir espiritualmente os crismandos. 316. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento que, sob as aparências do pão e do vinho, contém realmente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para alimento das almas. 317. Qual é a matéria da Eucaristia? A matéria da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho de uva. 318. Qual é a forma da Eucaristia? A forma da Eucaristia são as palavras de Jesus Cristo: isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue, e derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. 319. Quem é ministro da Eucaristia? O ministro da Eucaristia é o sacerdote que, pronunciando na missa as palavras de Jesus Cristo, transforma o pão no corpo e o vinho no sangue dele. 320. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Eucaristia na última ceia, antes da sua paixão, quando consagrou o pão e o vinho e lhes distribuiu aos apóstolos como seu corpo e sangue, ordenando que depois fizessem a mesma coisa em sua memória. 321. Por que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Eucaristia para que fosse, na missa, o sacrifício permanente do Novo Testamento e, na comunhão, o alimento das almas, em perpétua memória de seu amor e da sua paixão e morte. 322. Na Eucaristia há o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra de Maria Virgem? Na Eucaristia há o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra de Maria Virgem. 323. Por que vós acreditais que Jesus Cristo está verdadeiramente na Eucaristia? Creio que Jesus Cristo está verdadeiramente na Eucaristia porque Ele mesmo chamou o corpo e sangue seu o pão e o vinho consagrados e porque assim nos ensina a Igreja, mas é um mistério, e grande mistério. 324. O que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão. 325. Após a consagração, o que é a hóstia? Após a consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sob as aparências do pão. 326. No cálice antes da consagração, o que se contém? No cálice, antes da consagração, se contém vinho com algumas gotas d'água. 327. Após a consagração, o que há no cálice? No cálice, após a consagração, há o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sob as aparências do vinho. 328. Quando o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus? O pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus no momento da consagração. 329. Após a consagração, não há mais nada do pão e do vinho? Após a consagração, não há mais nem pão nem vinho, mas permanecem somente as espécies ou aparências, sem a substância. 330. O que são as espécies ou aparências? As espécies ou aparências são tudo que cai sobre os sentidos, como a figura, a cor, o odor, o sabor do pão e do vinho. 331. Sob as aparências do pão há só o corpo de Jesus Cristo, ou sob as do vinho há só o seu sangue? Não, sob as aparências do pão há Jesus Cristo todo inteiro, com corpo, sangue, alma e divindade, assim como sob as do vinho. 332. Quando se parte a hóstia em muitas partes, parte-se o corpo de Jesus Cristo. Quando se parte a hóstia em muitas partes, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas só as espécies do pão, e o corpo do Senhor permanecem inteiros em cada parte. 333. Jesus Cristo encontra-se em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus Cristo encontra-se em todas as hóstias consagradas do mundo.
334. Por que se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? A Santíssima Eucaristia se conserva nas igrejas para que os fiéis a adorem, para que a recebam nas comunhões, e para que achem nela a perpétua assistência e presença de Jesus Cristo na igreja. 335. Quantas coisas são necessárias para fazer uma boa comunhão? Para fazer uma boa comunhão são necessárias 3 coisas: 1 grau estar na graça de Deus, 2 graus saber e pensar quem se vai receber, 3 graus estar em jejum desde a meia-noite. 336. O que significa estar na graça de Deus? Estar na graça de Deus significa ter a consciência limpa de todo pecado mortal. 337. Quem comunga sabendo estar em pecado mortal recebe Jesus Cristo? Quem comunga sabendo estar em pecado mortal recebe Jesus Cristo, mas não a sua graça, ao invés, cometendo um horrível sacrilégio, torna-se merecedor da danação. 338. O que significa saber e pensar quem se vai receber? Saber e pensar quem se vai receber significa aproximar-se de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia com fé viva, com ardente desejo e com profunda humildade e modéstia. 339. Qual o jejum requer-se antes da comunhão? Antes da comunhão, requer-se o jejum natural, ou seja, total, que se quebra com qualquer coisa tomada a modo de alimento ou de bebida. 340. Nunca é permitida a comunhão a quem não está de jejum? A comunhão a quem não está de jejum é permitida em perigo de morte durante as longas doenças, nas condições determinadas pela Igreja. 341. Existe a obrigação de receber a comunhão? Existe a obrigação de receber a comunhão todos os anos pela Páscoa e em perigo de morte, como viático que sustenta a alma na viagem para a eternidade. 342. Com que idade começa a obrigação da comunhão pascal? A obrigação da comunhão pascal começa com a idade em que se é capaz de fazê-la com suficientes disposições, isto é, ordinariamente por volta dos 7 anos. 343. E bom e útil comungar frequentemente? É ótimo e utilíssimo comungar frequentemente, inclusive todos os dias, contando que se faça sempre com as disposições. 344. Após a comunhão, quanto tempo permanece em nós Jesus Cristo? Após a comunhão, Jesus Cristo permanece em nós enquanto duram as espécies eucarísticas. 345. Quais efeitos produz a Eucaristia em que a recebe dignamente? A Eucaristia, em quem a recebe dignamente, conserva e aumenta a graça, que é a vida da alma, assim como faz o alimento com a vida do corpo, remite os pecados veniais e preserva dos mortais, dá consolações espirituais e conforto, aumentando a caridade e a esperança da vida eterna da qual é penhor. 346. A Eucaristia é só um sacramento? A Eucaristia não é só um sacramento, mas é também o sacrifício permanente do Novo Testamento e como tal se chama Santa Missa. 347. O que é o sacrifício? O sacrifício é a pública oferta a Deus de uma coisa que se destrói para professar que Ele é o Criador e Dono Supremo, a quem tudo inteiramente é devido. 348. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo que, sob as espécies do pão e do vinho, se oferece pelo sacerdote a Deus sobre o altar, em memória e renovação do sacrifício da cruz. 349. O sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz? O sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz, só há diferenças no modo de realizá-lo. 350. Que diferença há entre o sacrifício da cruz e o da missa? Entre o sacrifício da cruz e o da missa há esta diferença, que Jesus Cristo sobre a cruz se sacrificou dando voluntariamente o próprio sangue e mereceu todas as graças por nós, pelo contrário, sobre o altar ele, sem derramar sangue, se sacrifica e se aniquila misticamente pelo ministério do sacerdote e aplica-nos os méritos do sacrifício da cruz. 351. Para que fins oferece a Deus a missa? A missa se oferece a Deus para render-lhe o culto supremo de latria ou adoração, para agradecer-lhe por seus benefícios, para aplacá-lo e prestar-lhe satisfação pelos nossos pecados, e para obter graças, a favor dos fiéis vivos e defuntos. 352. A missa não se oferece também aos santos?
A missa não se oferece aos santos, mas só a Deus. Ainda quando se celebra em honra dos santos, o sacrifício é devido apenas ao Criador e Dono Supremo. 353. Somos obrigados a ouvir a missa? Somos obrigados a ouvir a missa aos domingos e outras festas de guarda. É útil, no entanto, assisti-la frequentemente, para participar do maior ato da religião, sumamente agradável a Deus e meritório. 354. Qual é o modo mais conveniente de assistir à missa? O modo mais conveniente de assistir à missa é oferecê-la a Deus em união com o sacerdote, rememorando o sacrifício da cruz, isto é, a paixão e morte do Senhor, e comungando, e a comunhão é a união real com a vítima imolada, e é por isso a maior participação no santo sacrifício. 355. O que é a penitência? A penitência ou confissão é o sacramento instituído por Jesus Cristo para remitir os pecados cometidos depois do batismo. 356. O sacramento da penitência foi instituído quando por Jesus Cristo? O sacramento da penitência foi instituído por Jesus Cristo quando disse aos apóstolos, e neles aos seus sucessores, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. São João 20. 22, 23. 357. Quem é o ministro da penitência? O ministro da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo. 358. Quantas e quais coisas requerem-se para fazer uma boa confissão? Para fazer uma boa confissão requerem-se 5 coisas: 1 grau o exame de consciência, 2 graus a dor dos pecados, 3 graus o propósito de não cometê-los mais, 5 graus a satisfação ou penitência. 359. Como se faz o exame de consciência? O exame de consciência se faz recordando os pecados cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus, os preceitos da Igreja e as obrigações do próprio Estado, a partir da última confissão bem feita. 360. No exame devemos investigar o número dos pecados? No exame devemos investigar com diligência inclusive o número dos pecados mortais. 361. O que é a dor? A dor ou arrependimento é o desgosto e ódio dos pecados cometidos, que faz propor-nos a não mais pecar. 362. De quantas espécies é a dor? A dor é de 2 espécies, perfeita ou contrição, imperfeita ou atrição. 363. O que é a dor perfeita ou contrição? A dor perfeita ou contrição é o desgosto dos pecados cometidos porque são ofensas a Deus nosso Pai, infinitamente bom e amável, e causa da paixão e morte de nosso Redentor Jesus Cristo, Filho de Deus. 364. Por que a contrição é dor perfeita? A contrição é dor perfeita porque nasce de um motivo perfeito, isto é, do amor filial a Deus ou caridade, e porque nos obtém imediatamente o perdão dos pecados, embora permaneça a obrigação de confessá-los. 365. O que é a dor imperfeita ou atrição? A dor imperfeita ou atrição é o desgosto dos pecados cometidos por medo dos castigos eternos e temporais, ou também pela feiura do pecado. 366. Por que a atrição é dor imperfeita? A atrição é dor imperfeita porque nasce de motivos menos perfeitos e próprios de servos em vez de filhos, e porque não nos obtém o perdão dos pecados senão mediante o sacramento. 367. É necessário ter dor de todos os pecados cometidos? É necessário ter dor de todos os pecados cometidos, sem exceção, e convém tê-la até dos veniais. 368. Por que é necessário ter dor de todos os pecados mortais? É necessário ter dor de todos os pecados mortais porque com qualquer um deles Deus é gravemente ofendido, perde-se a graça, e merece-se ficar separados eternamente dele. 369. O que é o propósito? O propósito é a vontade resoluta de não cometer nunca mais pecados e de fugir das ocasiões. 370. O que é a ocasião do pecado? A ocasião do pecado é o que nos põe em perigo de pecar, seja pessoa seja coisa. 371. Somos obrigados a fugir das ocasiões dos pecados?
Somos obrigados a fugir das ocasiões dos pecados porque somos obrigados a fugir dos pecados. Quem não foge dele, acaba por cair, pois aquele que ama o perigo perecerá nele. Eclesiástico 3. 27. 372. O que é a confissão? A confissão é a acusação dos pecados feita ao sacerdote confessor, para dele receber a absolvição. 373. Quais pecados somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar todos os pecados mortais ainda não confessados. É útil, no entanto, confessar também os veniais. 374. Como devemos acusar os pecados mortais? Devemos acusar os pecados mortais integralmente, sem fazer-nos vencer de uma falsa vergonha omitindo algum, declarando a espécie, o número e também as circunstâncias que acrescentassem uma nova malícia. 375. Quem não recorda o número preciso dos pecados mortais, que deve fazer? Quem não recorda o número preciso dos pecados mortais deve declarar o número que lhe parece mais próximo da verdade. 376. Por que não devemos fazer-nos vencer pela vergonha omitindo qualquer pecado mortal? Não devemos fazer-nos vencer pela vergonha omitindo qualquer pecado mortal porque confessamo-nos a Jesus Cristo na pessoa do confessor, e este não pode revelar nenhum pecado, mesmo a custo de sua vida, e porque, de outro modo, não obtendo perdão, seremos envergonhados diante de todos no juízo universal. 377. Quem por vergonha ou por outro motivo omitisse um pecado mortal, faria uma boa confissão. Quem por vergonha ou por outro motivo injusto omitisse um pecado mortal, não faria uma boa confissão, mas cometeria um sacrilégio. 378. O que deve fazer quem sabe não ter se confessado bem? Quem sabe não ter se confessado bem deve refazer as confissões mal feitas e acusar-se dos sacrilégios cometidos. 379. Quem sem culpa descuidou um pecado mortal fez uma boa confissão. Quem sem culpa descuidou ou esqueceu um pecado mortal fez uma boa confissão, mas lhe permanece a obrigação de avisá-los em seguida. 380. O que é a absolvição? A absolvição é a sentença com a qual o sacerdote, em nome de Jesus Cristo, remite os pecados ao penitente dizendo: E eu, pois, te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 381. Remitidos com a absolvição os pecados, é também remitida toda a pena merecida? Remitidos com a absolvição os pecados, é remitida a pena eterna merecida com o pecado mortal, mas se não se tem uma contrição perfeitíssima, resta ordinariamente expiar, nesta vida ou na outra, uma pena temporal. 382. O que é a satisfação ou penitência sacramental? A satisfação ou penitência sacramental é a boa obra imposta pelo confessor como castigo e como correção do pecador, e como expiação da pena temporal merecida pecando. 383. Quando convém fazer a penitência sacramental? Convém fazer a penitência sacramental o quanto antes, se o confessor não determinou o tempo. 384. A penitência sacramental basta para livrar-nos de toda a pena temporal merecida com o pecado? A penitência sacramental não basta, de ordinário, para livrar-nos de toda a pena temporal merecida com o pecado, por isso convém suprir com outras obras de penitência e de piedade e com indulgências. 385. Quais são as obras de penitência e de piedade? As obras de penitência e de piedade são os jejuns, as mortificações, os atos de misericórdia espiritual e corporal, as orações, e o uso devoto das coisas bentas e das cerimônias que se chamam sacramentais, como a água benta e as várias bênçãos. 385-A. As 7 obras de misericórdia corporal. 1. Dar de comer aos que têm fome. 2. Dar de beber aos que têm sede. 3. Vestir os desnudos. 4. Dar abrigo aos peregrinos. 5. Visitar os enfermos. 6. Visitar os encarcerados. 7. Enterrar os mortos. 385-B. As 7 obras de misericórdia espiritual. 1. Aconselhar os perplexos. 2. Ensinar os ignorantes.
3. Admoestar os pecadores. 4. Consolar os aflitos. 5. Perdoar as ofensas. 6. Suportar pacientemente as fraquezas do próximo. 7. Rogar a Deus pelos vivos e os mortos. 386. O que é a indulgência? A indulgência é uma remissão da pena temporal devida pelos pecados, que a Igreja concede sob certas condições a quem está em graça, aplicando-lhe os méritos e satisfações superabundantes de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, os quais constituem o tesouro da Igreja. 387. De quantas espécies é a indulgência? A indulgência é de duas espécies, plenária e parcial. 388. Qual é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que remite toda a pena temporal devida pelos pecados. 389. Qual é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que remite uma parte da pena temporal devida pelos pecados. 390. O que se entende por indulgência de 40 ou 100 dias, de 7 anos e semelhantes? Por indulgência de 40 ou 100 dias, de 7 anos ou semelhantes, se entende a remissão de tanta pena temporal quanto seria expiada com 40, 100 dias ou 7 anos da penitência antigamente estabelecida pela Igreja. 391. O que se requer para adquirir as indulgências? Para adquirir as indulgências requer-se estar em estado de graça e executar bem as obras prescritas. 392. O que é a extrema-unção? A extrema-unção, chamada também de óleo santo, é o sacramento instituído para a consolação espiritual e mesmo corporal dos cristãos gravemente enfermos. 393. Quem é o ministro da extrema-unção? O ministro da extrema-unção é o sacerdote pároco, ou outro sacerdote que tem a sua permissão. 394. Como o sacerdote administra a extrema-unção? O sacerdote administra a extrema-unção ungindo em forma de cruz, com o óleo benzido pelo bispo, os órgãos dos sentidos dos enfermos dizendo, por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor te perdoe tudo o que de mal fizeste com os olhos, com os ouvidos, etc. Amém. 395. Que efeitos produz a extrema-unção? A extrema-unção aumenta a graça santificante, apaga os pecados veniais, e inclusive os mortais que o enfermo, atrito, não pudesse confessar, dá força para suportar pacientemente os males, resistir às tentações e morrer santamente, e ajuda inclusive a recuperar a saúde, se é bom para a alma. 396. Quando se pode dar o óleo santo? O óleo santo se pode dar quando a doença é perigosa, e é bom dá-lo imediatamente após a confissão e o viático, enquanto o doente conserva a consciência. 397. O que é a ordem? A ordem é o sacramento que dá o poder de realizar as ações sagradas relativas à Eucaristia e à salvação das almas, e imprime o caráter de ministro de Deus. 398. Quem é o ministro da ordem? O ministro da ordem é o bispo que dá o Espírito Santo e o poder sagrado ao impor as mãos e entregar os objetos sagrados próprios da ordem, dizendo as palavras da forma prescrita. 399. Por que o sacramento que faz os ministros de Deus se chama ordem? O sacramento que faz os ministros de Deus se chama ordem porque compreendem vários graus de ministros, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. 400. Quais são os graus da sagrada hierarquia? Os graus da sagrada hierarquia são, em as ordens menores, o subdiaconato e o diaconato, que são preparatórias, o presbiterado ou o sacerdócio que dá o poder de consagrar a Eucaristia e de remitir os pecados, o episcopado, plenitude do sacerdócio, que dá o poder de conferir as ordens e de administrar e governar os fiéis. 401. É grande a dignidade do sacerdócio. A dignidade do sacerdócio é grandíssima pelo seu poder sobre o corpo real de Jesus Cristo que torna presente na Eucaristia, e sobre o seu corpo místico, a Igreja, que governa com a missão sublime de conduzir os homens à santidade e à vida bem-aventurada. 402. Qual fim deve ter quem entra nas ordens? Quem entra nas ordens deve ter por fim somente a glória de Deus e a salvação das almas. 403. Pode qualquer um entrar por vontade própria nas ordens?
Ninguém pode entrar por vontade própria nas ordens, mas deve ser chamado por Deus por meio do próprio bispo, isto é, deve ter a vocação, com as virtudes e com as predisposições para o sagrado ministério por ela requeridas. 404. Quem entrasse no sacerdócio sem vocação faria mal. Quem entrasse no sacerdócio sem vocação faria muito mal porque dificilmente poderia observar seus altíssimos deveres, com evidente perigo de escândalos públicos e de perdição eterna. 405. Quais deveres têm os fiéis com respeito aos chamados às ordens? Os fiéis têm o dever de deixar aos filhos e dependentes plena liberdade para seguir sua vocação, além de implorar a Deus bons pastores e ministros, e de jejuar para tal fim nas 4 têmporas, finalmente de venerar os ordenados como pessoas sagradas a Deus. 406. O que é o matrimônio? O matrimônio é o sacramento que une indissoluvelmente o homem e a mulher, como são unidos Jesus Cristo e a Igreja sua esposa, e dá-lhes a graça de santamente conviver e educar cristamente os filhos. 407. Quem é o ministro do matrimônio? Os ministros do matrimônio são os esposos que o contraem. 408. Como se contrai o matrimônio? O matrimônio se contrai exprimindo mútuo consenso diante do pároco ou um sacerdote delegado dele e pelo menos 2 testemunhas. 409. O matrimônio celebrado desta forma consegue na Itália também os efeitos civis. O matrimônio celebrado desta forma consegue na Itália também os efeitos civis porque o Estado italiano reconhece tais efeitos ao sacramento do matrimônio. 410. O matrimônio assim celebrado como consegue na Itália também os efeitos civis. O matrimônio assim celebrado consegue na Itália também os efeitos civis, mediante a sua regular transcrição nos registros do Estado Civil, feito a pedido do pároco. 411. Os esposos católicos podem também realizar o matrimônio civil. Os esposos católicos não podem realizar o matrimônio civil nem antes nem após o matrimônio religioso, porque se atrevessem a fazê-lo, inclusive com a intenção de celebrar em seguida o matrimônio religioso, são considerados pela Igreja pecadores públicos. 412. Os esposos, ao contrair o matrimônio, devem estar na graça de Deus. Os esposos, ao contrair o matrimônio, devem estar na graça de Deus, de outro modo cometem um sacrilégio. 413. Que dever têm os esposos? Os esposos têm o dever de conviver santamente, de ajudarem-se com afeto constante nas necessidades espirituais e temporais, e de educar bem os filhos, cuidando da alma não menos que do corpo, e formando-os antes de tudo à religião e à virtude com a palavra e com o exemplo. 414. O que é a oração? A oração é uma pia elevação da alma a Deus para bem conhecê-lo, agradecer-lhe e pedir-lhe o que necessitamos. 415. Existem quantas espécies de oração? Existem 2 espécies de oração, mental e vocal. 416. Qual é a oração mental? A oração mental é a que se faz só com a mente e o coração, tais são a meditação das verdades cristãs e a contemplação. 417. Qual é a oração vocal? A oração vocal, chamada mais comumente reza, é a que se faz com as palavras acompanhadas pela mente ao coração. 418. Como se deve rezar? Deve-se rezar refletindo que estamos na presença da infinita majestade de Deus e temos necessidade da sua misericórdia, por isso devemos ser humildes, atentos e devotos. 419. É necessário rezar. É necessário rezar, e rezar muitas vezes, porque Deus ordena e, ordinariamente, só se reza, Ele concede as graças espirituais e temporais. 420. Por que Deus concede as graças que suplicamos? Deus concede as graças que suplicamos porque Ele, que é fidelíssimo, prometeu de atender-nos se rezamos com confiança e perseverança no nome de Jesus Cristo. 421. Por que devemos rezar a Deus no nome de Jesus Cristo? Devemos rezar a Deus no nome de Jesus Cristo porque só por Ele, seu Filho e único mediador entre Deus e os homens, tem valor as nossas rezas e boas obras. Por isso a Igreja costuma terminar as orações com estas ou equivalentes palavras: pelo vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
422. Por que não somos sempre atendidos quando rezamos? Não somos sempre atendidos quando rezamos ou porque rezamos mal ou porque pedimos coisas inúteis ao nosso verdadeiro bem, isto é, ao bem espiritual. 423. O que devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus a sua glória e para nós a vida eterna e também as graças temporais, como nos ensinou Jesus Cristo no Pai Nosso. 424. O que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é a oração ensinada e recomendada por Jesus Cristo, a qual por isso se diz oração dominical ou do Senhor, e é a mais excelente de todas. 425. Por que o Pai Nosso é a oração mais excelente? O Pai Nosso é a oração mais excelente porque é nascida da mente e do coração de Jesus, e contém em 7 breves súplicas o que devemos pedir a Deus como seus filhos e como irmãos entre nós. 426. O que devemos pedir como bons filhos de Deus? Como bons filhos de Deus devemos pedir que em todo o mundo se conheça e se honre o seu nome e se propague o seu reino, a Igreja, e que por todos seja feita a sua santíssima vontade, e isso se pede nas 3 primeiras súplicas do Pai Nosso. 427. Como irmãos entre nós o que devemos pedir? Como irmãos entre nós devemos pedir a nutrição corporal e espiritual, o perdão dos pecados, a defesa das tentações e a liberação do mal, e isso se pede, por nós e por todos os homens, nas últimas 4 súplicas do Pai Nosso. 428. Por que Jesus Cristo nos faz invocar a Deus como o Pai Nosso? Jesus Cristo nos faz invocar a Deus como Pai Nosso para nos recordar que Deus é verdadeiramente Pai de todos, especialmente de nós cristãos que, no batismo, fomos adotados por Ele como seus filhos, e para inspirar-nos em relação a Ele grande amor e confiança. 429. Se Deus escuta quem reza bem, por que invocamos também Nossa Senhora, os anjos e os santos? Invocamos também Nossa Senhora, os anjos e os santos porque, sendo caros ao Senhor e piedosos para conosco, nos ajudem nas nossas súplicas com a sua poderosa intercessão. 430. Os anjos, os santos e Nossa Senhora, porque são poderosos intercessores juntos de Deus. Os anjos e os santos são poderosos intercessores juntos de Deus porque são seus servos fiéis, ou melhor, amigos prediletos. Nossa Senhora é poderosíssima porque Mãe de Deus e cheia de graça, por isso a invocamos assim frequentemente, tanto mais que nos foi deixada como mãe por Jesus Cristo. 431. Com qual oração nós invocamos especialmente Nossa Senhora? Nós invocamos especialmente Nossa Senhora com Ave Maria ou saudação angélica, chamada assim, porque começa com a saudação que lhe fez o arcanjo Gabriel anunciando-lhe que for eleita Mãe de Deus. 432. O que suplicamos a Nossa Senhora com a Ave Maria? Com Ave Maria suplicamos a Nossa Senhora a sua materna intercessão por nós na vida e na morte. 433. O invocar Nossa Senhora e os santos não demonstra talvez desconfiança em Jesus Cristo, o único mediador, como se não bastassem os méritos dele para nos obter as graças. O invocar Nossa Senhora e os santos não demonstra nenhuma desconfiança em Jesus Cristo, o único mediador, ao contrário, uma fé maior nos méritos dele, tanto grandes e eficazes, que por eles, e só por eles, Nossa Senhora e os santos têm de Deus a graça, os méritos e a poderosa intercessão.